Olá pessoal, nesse vídeo de hoje nós vamos estudar sobre as máquinas térmicas e entrar no tópico da segunda lei da termodinâmica. Para iniciar o nosso conteúdo hoje, a gente vai começar aqui com um experimento que fala justamente sobre uma máquina térmica, então vamos assistir. Esse é um experimento simples. Nesse caso daqui a pessoa está mostrando como constrói uma máquina térmica simples, né? Nesse caso ele está utilizando uma latinha de refrigerante, onde ele vai fazer um furo. Veja que ela está totalmente fechada. Inicialmente ele vai tirar todo o refrigerante que estava dentro da latinha, certo? Após isso, ele tem que encher a latinha. E para encher ele vai usar uma seringa, porque a seringa é capaz de penetrar o furo que ele fez, né? Então ele vai encher com água até certo ponto. Então você vai precisar de isqueiro, de vela, porque você precisa aquecer essa latinha. Aí ele montou uma base onde ele vai colocar essa latinha já com a água e a vela vai ficar por baixo, como se fosse um fogãozinho, né? Nessa parte aí do vídeo ele está produzindo uma hélice que vai ser utilizada nesse esquema da máquina térmica para fazer ela girar, certo? Eu vou aqui adiantar um pouco e já mostrar o esquema montado desta máquina térmica. Pronto, aí está a máquina térmica montada. Como a gente pode ver aqui, nós temos as velas que aquecem a latinha. E como tem água dentro da latinha, o que é que vai acontecer? Essa água vai, em algum momento, ela vai começar a ferver e o vapor vai ser liberado pelo aquele furo que foi feito na latinha. O vapor que sai do furo acaba, vamos dizer assim, soprando nessa hélice e ela acaba girando. Então aí nós temos uma máquina térmica simples. Por quê? Vamos entender a partir das explicações de hoje. O que é uma máquina térmica, então? A gente pode definir uma máquina térmica como qualquer dispositivo que possa transformar energia térmica, ou seja, calor, em trabalho mecânico, que é aquele trabalho relacionado ao movimento. Então vamos entender por que o experimento representa uma máquina térmica. Porque nós temos, primeiramente, uma fonte de calor, que são as velas e as suas chamas, não é isso? Onde elas vão doar energia térmica para a máquina, que é composta por quem? Pela latinha e pela hélice que está aqui do lado de fora. E onde é que está o trabalho mecânico? O trabalho está sempre relacionado ao movimento mecânico, devido ao movimento dessa hélice daqui, ok? Então nós tivemos aqui energia térmica que foi transformada em trabalho mecânico, também em respeito à primeira lei lá que foi vista antes, que é também a lei de conservação da energia. Nesse caso daí, a energia térmica foi transformada em energia mecânica, que é o trabalho mecânico, o movimento dessa hélice daqui. Vamos ver então algumas máquinas a vapor ao longo da história. A primeira máquina a vapor que se tem notícia é a chamada máquina de Heron, é lá do século I depois de Cristo, e ela funciona semelhante àquela que a gente acabou de ver. Nós temos aqui uma chama que aquece uma espécie de container de metal, onde havia água aqui dentro. Do mesmo modo como na latinha, essa água vai ferver e vai sair pelos orifícios de cada uma dessas partes daqui, começando a girar. Essa primeira máquina que foi criada lá nesse tempo, no século I depois de Cristo, ela não tinha nenhuma função como as máquinas atuais, era mais um objeto curioso. Mas já no século XVIII, Watt criou também um protótipo de máquina. Existiram outros antes, mas esse daqui foi um dos primeiros mais eficientes e que ajudaram no processo também da Revolução Industrial. Mas o funcionamento é sempre o mesmo. Você vai ter uma fonte de calor que vai acabar gerando vapor de alguma maneira, então a água é sempre muito utilizada. E esse vapor vai acabar movendo aí alguma coisa, criando aí um trabalho mecânico, como a gente pode ver aqui no movimento desse pistão aqui. O tempo foi passando, essas máquinas foram se aprimorando. Nesse caso aqui nós já temos uma coisa dos dias mais atuais, que são as usinas termoelétricas. É claro que esse é um tipo de usina que não é tão boa para o ambiente, já que ela utiliza elementos fósseis como o carvão, né? Mas ela ainda é utilizada em algumas partes do mundo, sim. Mas o princípio continua o mesmo. Você tem uma fornalha onde vai aquecer a água, né? O combustível, como foi dito, normalmente é o carvão. O vapor
acaba indo para a caldeira e fazendo girar uma turbina antes de passar por uma fonte de água mais fria. E essa turbina, quando gira, aciona também um gerador que gera energia elétrica. Então aqui você tem transformação de calor em energia mecânica e depois em energia elétrica. E também as máquinas térmicas ainda são usadas nos carros, por exemplo, nos motores de explosão, como nós podemos ver aqui. Então são diversos os tipos de máquinas térmicas, mas o princípio delas é o mesmo e a gente vai ver os principais aspectos de uma máquina térmica, ainda utilizando aqui o primeiro exemplo. A primeira coisa que toda máquina térmica deve ter é uma fonte quente. No nosso caso daqui inicial, a fonte quente são as velas, ok? É a fonte que vai doar o calor para a máquina. Além disso, tem que existir a própria máquina, que nesse caso daqui é a latinha e a hélice. E nós precisamos também de uma fonte fria, porque a gente sabe que o calor ele sai naturalmente da fonte quente para a fonte fria. Então ele precisa passar de um lugar para outro. Nesse caso aqui específico, a fonte fria é o próprio ambiente fora da latinha. Então o calor vai sair de dentro da latinha para fora. Quando ele passar de dentro para fora através do vapor, ele vai fazer girar a rodinha aqui, né? Gerando o que? Trabalho mecânico, que é o movimento. Então eu preciso de uma fonte quente, eu preciso de uma fonte fria, que a passagem do calor de uma fonte para outra vai fazer gerar trabalho. A gente pode reproduzir esse mesmo esquema aqui através de outra figura. Então nós temos aqui essa bola que representa a máquina térmica, nós temos aqui essa parte que representa a fonte quente e essa que representa a fonte fria. Quando o calor passa da fonte quente para a fonte fria, que esse é o seu processo natural, a passar pela máquina vai gerar trabalho de alguma maneira, seja pelo movimento de uma turbina, de uma hélice ou de qualquer outra coisa. Mas é sempre assim, o calor que vem da fonte quente flui naturalmente até a fonte fria. Ao atravessar o mecanismo da máquina, parte do calor absorvido por ela sendo transformada em trabalho. Mas nem toda parte do calor é absorvida, tem uma parte que é rejeitada e essa parte rejeitada vai para a fonte fria. A partir de tudo isso que a gente viu aqui, a gente pode também trabalhar com o rendimento de uma máquina, já que é uma máquina, a gente pode tentar saber o quanto ela aproveitou de uma determinada energia que lhe foi fornecida. Então, o que é um rendimento? O rendimento é a medida do aproveitamento da energia recebida. Para calculá-lo, basta dividir o trabalho realizado pelo calor recebido. Então, a gente utiliza uma seguinte fórmula: R, que representa o rendimento, é igual a tal, a letra grega tal, que é o trabalho realizado, e Q1 aqui é o calor recebido. Então, quando eu calculo o rendimento, eu quero saber o quanto que aquela máquina aproveitou da energia que ela recebeu. Quando eu não tiver o valor do trabalho, se eu souber a quantidade de calor que foi para a fonte fria, eu também posso calcular esse rendimento através dessa expressão aqui, 1 menos Q2 sobre Q1, onde Q2 é o calor da fonte fria e Q1 é o calor da fonte quente. Agora, é importante saber que quanto mais se aproximarmos de 100% de rendimento, porque esse rendimento normalmente é dado em porcentagem, melhor o aproveitamento dessa energia. Então, uma máquina que tem rendimento 60%, ela quer dizer que ela aproveitou 60% da energia que recebeu. Uma máquina que tem rendimento de 10% vai aproveitar apenas 10% de toda a energia que foi recebida, enquanto que o restante foi rejeitado para a fonte fria. As máquinas a vapor, dentro da história, até os dias atuais, elas não têm um rendimento muito alto, não. Elas costumam render até uns 50%, 60% no máximo, certo? Uma máquina que chega a esse ponto, ela já é considerada uma máquina potente dentro do contexto das máquinas térmicas. Agora a gente vai ver onde se encaixa a segunda lei da termodinâmica dentro dessa questão das máquinas térmicas. E é justamente aí a respeito do rendimento. Agora a gente tem que observar uma coisa aqui, Vamos utilizar essa expressão. A gente observa que a única maneira de obter o rendimento 100% é se o resultado de R fosse igual a 1, certo? E para que isso ocorra, esse Q2 aqui teria que ser igual a zero, ou seja, não deveria existir nenhum calor rejeitado pela máquina. Todo o calor que a máquina recebesse deveria ser totalmente aproveitado. Mas isso não se dá, porque a própria máquina funciona passando o calor de uma fonte mais quente para uma fonte mais fria. Se não tiver a passagem de calor, não vai existir trabalho. Então a segunda lei da termodinâmica diz para a gente o seguinte:
É impossível construir uma máquina térmica que, operando em ciclo, transforme em trabalho todo o calor fornecido. Em outras palavras, não existe uma máquina térmica que trabalhe dessa maneira como está descrita, que tenha 100% de rendimento. Não vai existir, segundo a segunda lei da termodinâmica. Agora a gente vai ver como é que aplica esse rendimento dentro de uma questão com cálculo. Vamos lá então. O exemplo nos diz o seguinte: um motor a vapor realiza um trabalho de 12 kJ. Então, o primeiro dado fornecido aqui, o primeiro dado é o trabalho, que vale 12 kJ. Ok? Quando lhe é fornecida uma quantidade de calor igual a 23 kJ. Então, é dada a essa máquina uma quantidade de calor que é igual a 23 kJ. Como a gente está falando aqui de um motor a vapor, então é uma máquina térmica, esse calor que é recebido é o Q1, que é o calor justamente da fonte quente. E a pergunta é, qual o rendimento desse motor? O rendimento, como a gente viu, é a letra R. Em alguns livros, em algumas situações, ainda pode-se encontrar esse rendimento como a letra grega que parece um N, certo? Eu não sei ao certo o nome dessa letra, mas é comum que também apareça assim. No nosso caso daqui, vamos utilizar R, como mostra o livro de vocês também. Então a gente viu que esse rendimento é o aproveitamento da energia dessa máquina, não é isso? E ele é dado por quem? Pelo trabalho dividido pelo calor que foi recebido da fonte quente. Então aqui é simplesmente substituir os valores. Nesse caso daqui, apesar de aparecer um K, esse K não vai interferir em nada, porque as duas unidades já estão compatíveis. Só interferiria se um estivesse em calorias e o outro estivesse em joules. Mas como os dois são quilojoules, não importa, isso tudo não vai interferir. Então aqui a gente substitui por 12 quilojoules e aqui embaixo por 23 quilojoules. Esse K a gente pode simplesmente cortar com esse K, por isso que ele não vai interferir de maneira nenhuma. E aqui a gente divide 12 por 23. E o resultado é de aproximadamente 0,52. A gente observa que esse rendimento ele não tem unidade de medida. E também, inicialmente aqui, ele não apareceu em porcentagem. Mas eu disse antes que normalmente ele aparece em porcentagem. Então, como é que a gente transforma isso daí em porcentagem? É simples. Eu vou multiplicar esse valor obtido por 100. Então, toda vez que eu calcular o rendimento, se eu quiser ele em porcentagem, basta multiplicar por 100. Então, nesse caso daí, esse rendimento será de 52%. É um rendimento razoável, indica que esse motor funciona praticamente com metade da energia que foi recebida. Ele aproveita aproximadamente metade da energia recebida.